Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enha com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, bora falar um pouquinho sobre Marcos Braz, né? Planejamento do clube do Remo, Osório e o Pikachu, hein, cara? Porque Pikachu deu uma entrevista aí, esclarecendo tudo sobre aquela informação, né, de que o clube do Remo teria feito proposta pra ele. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também nesse vídeo. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não entrou em contato com a Santa Fé, tá o telefone da Santa Fé, está aí na tela para você. Só você entrar em contato, dizer que é inscrito no nosso canal e ganhar aí o seu desconto, claro, comprando produtos lá na Santa Fé. Textos, imagens, escapulários, tudo isso você encontra lá por um preço especial que cabe no seu bolso, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, nunca é tarde pra gente pedir aqui pra você se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aí a 50 mil inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Você que já é inscrito, deixa o like, hype esse vídeo, compartilha também, que é muito importante. Se você achar necessário, deixe o seu comentário aí, que também é importante aqui pro nosso trabalho, tá bom? Primeiramente, gente, bora falar um pouco aqui sobre o Marcos Braz, né? Sobre o trabalho que será feito no ano que vem. A gente sabe que os jogadores serão anunciados do clube do Remo. O Remo já tem ali por volta de 5 a 7 jogadores fechados que serão anunciados. Vocês devem me perguntar, Wendy, mas por que o Remo ainda não anunciou? É simples, estão em fase final de contrato. O Remo não pode anunciar jogadores que ainda têm contrato e vínculo com outros clubes. Então o Remo tem que esperar terminar esses vínculos, esses contratos, e aí o clube vai anunciar nas suas redes sociais, vai de fato fechar o contrato. Mas já tem alguns jogadores apalavrados com o clube do Remo para a próxima temporada, né? E a gente fala muito sobre o trabalho que será feito de Marcos Braz, né? Junto com Juan Carlos Osório. A ideia é um time jovem, um time que tem a força física, que entregue na parte física, e eu acho isso muito, mas muito interessante, sabe? Essa parte do trabalho, da força física do clube do Remo. Por quê? Porque se você tem um treinador que vai trabalhar muito a parte tática e a parte física, o time precisa ser um time físico. Precisa ser um time que vai entregar fisicamente dentro de campo. Isso faz toda a diferença em um campeonato como é o campeonato da Série A. Você precisa de jogadores, claro, técnicos, isso é importante você ter no elenco, mas principalmente jogadores que entreguem a parte física, né? O Remo não pode sofrer com isso. A gente lembra, né, que a gente era uma crítica muito de nós torcedores, no início da temporada, dessa temporada, que o nosso time ele morria muito no segundo tempo, vocês lembram? A gente até falava que, o time do Remo começava no ímpeto máximo, mas no segundo tempo caía muito a parte física. Isso também era muito por conta do preparador físico, que era aquele que veio da Mucura, né? Horroroso. E aí depois veio o Daniel Paulista, junto com o seu preparador físico, a sua equipe técnica. E claro que as coisas começaram a melhorar, o nosso time começou a ganhar na parte física. Aí veio o treineiro, sem preparador físico, lembrando, tá? Nós tivemos que utilizar um preparador, nem sei se o Remo tinha preparador físico ali, naquele instante. E aí chega o Guto com uma equipe técnica de novo, com um preparador físico muito bom, aonde o time fisicamente também entregou. A gente tinha um time muito físico na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, que fez toda a diferença pra gente, né? E nessa próxima temporada agora, a parte física ela vai se sobressair pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? O Clube do Remo, ele tem Vitória fora de casa e Mirassol dentro de casa. Ontem teve um torcedor que me perguntou o seguinte: Wendy, tem como a gente ganhar os 2 jogos iniciais? Eu acho... tem, né? Não vou dizer que não. Acho difícil. Agora, é totalmente possível que o Remo some 4 pontos. É totalmente possível. Empate com o Vitória lá fora, o que não deixa de ser um resultado ruim, dependendo muito das circunstâncias também, né? E vença o Mirassol dentro de casa. Faça o dever de casa vencendo o Mirassol. Acho que seriam resultados interessantes para o clube do Remo. E é totalmente possível disso acontecer. Assim como também é possível que o clube do Remo perca um e ganhe um. Eu já acho ruim
2 empates para baixo, né? 2 empates ou um empate, uma derrota, já começa ruim o campeonato. Mas, por exemplo, se o Remo perder lá pro Vitória e vencer em casa, recupera os 3 pontos que perdeu fora. E é melhor você perder um jogo e ganhar um do que você empatar 2, né? Isso eu acho que é uma questão matemática. Nessa temporada agora a gente empatou muito na Série B, né? Isso nos tirou ali a possibilidade até de brigar pelo título nas rodadas finais e fez com que a gente brigasse só pelo acesso. E quase a gente não conquista o acesso, muito por conta desses pontos desperdiçados que a gente teve, né? Então o trabalho do Braz aí vai ser muito baseado nisso. Sobre o Juan Carlos Osório, né? O treinador vai participar da pré-temporada junto com todo o elenco do Remo vai viajar ali no início de janeiro, né? Vai se apresentar ali e vai viajar para Pernambuco, onde, né, ficará ali cerca de 2 semanas se preparando, né, nessa pré-temporada agora, para poder enfrentar o Águia de Marabá, né, nesse primeiro jogo da temporada que abre ali a Supercopa Grão-Pará, onde o clube do Remo disputará o título da Supercopa Grão-Pará com o Águia de Marabá, né? Tem que estar com um time bom ali, o torcedor vai querer ver, né? Eu acredito que o Remo não vai começar com o time principal esse jogo, deve poupar alguns jogadores justamente, né, para a estreia no dia 28, né, contra o Vitória. Então o Remo deve ali mesclar ali o time, mas mesmo assim, mesmo com o time mesclado, o Remo é favorito para vencer esse título em cima do Águia, né? Isso aí eu acredito que todo mundo tem em mente. Ontem eu falei aqui, acho que foi aqui no canal que eu falei, que o Remo ele tinha a condição de propor o jogo, justamente essa condição que o Osório ele preza muito, né? O Remo tinha a condição de propor o jogo no Campeonato Paraense, porque ele era superior a todas as equipes. Eu não falei isso aí como soberba, tá? O que eu disse é justamente a realidade. O Remo agora, ele é favorito ao Campeonato Paraense, eu acho que isso ninguém discorda, né? Ninguém discute isso, né? E o Remo é superior a todas as equipes do Campeonato Paraense. Todas as equipes. Mesmo que as forças elas se igualem quando o Remo enfrenta Tuna e Rival, que são duas equipes ali que tem ali o clássico, né? O clássico regional contra o clube do Remo, mas o Remo é favorito em todos os jogos contra essas equipes. Isso aí é fato na questão física e principalmente técnica dos nossos atletas. O Remo vai ter um time de Série A, enquanto o Paysandu, por exemplo, vai ter um time de Série C. A Tuna vai ter um time de Série D, né? Então, eu acho que isso é lógico, né? Então, por isso, eu acredito que esse trabalho de propor o jogo do Osório vai dar muito certo no Campeonato Paraense, porque ele vai ter um time superior aos demais, né? E eu acredito que ele não vai colocar assim um time para jogar o Campeonato Paraense e um time para jogar a Série A. Ele deve mesclar ali os times ali, claro, poupando a maioria dos titulares que jogarão o Campeonato Brasileiro no Campeonato Paraense. E colocando ali os titulares na reta final, como por exemplo o Flamengo faz, como por exemplo o Botafogo, o Fluminense, o Vasco fazem também, né? Eles rodam muito a base ali naquela fase inicial de Campeonato Carioca e depois na reta final que eles colocam os times principais ali, os titulares, para garantir mesmo o título, né? Porque o seguro morreu de velho. Bom, agora bora falar sobre Iago Pikachu, né? O Pikachu deu uma entrevista aí falando sobre a saída dele do Fortaleza, que é iminente, né? Ele próprio sabe que ele não deve permanecer no Fortaleza. E aí algumas perguntas rodearam o Pikachu, como por exemplo, para onde ele vai, se ele já recebeu propostas, né? E outras coisas. Sobre propostas, ele disse que não recebeu nenhuma ainda, até porque ele está em fase final de contrato, né? E aí não tem como ele negociar a saída dele para algum time enquanto ele estiver em fase final de contrato, né? E aí a gente parte muito daquele pressuposto, né? O Pikachu, ele ainda tem contrato com o Fortaleza, mas não deve ficar para a próxima temporada. E ele disse também que é profissional, jogaria em qualquer time do futebol brasileiro. Para ele isso não seria problema, até porque ele é um jogador profissional, se referindo ali à possibilidade dele jogar ou não no Remo, pela história que ele tem no rival, né? Então ele já disse, ele deixou bem claro, eu jogo, se o Remo fizer a proposta ali, boa, e a gente chegar num acordo, eu jogo no Remo, sou profissional. E ele mesmo já deixou bem claro isso. Eu sinceramente não acredito que o clube do Remo irá fazer uma proposta para o Pikachu. Eu não acredito pela política.
do Braz, a não ser que o Osório peça a contratação dele. Aí as coisas mudam. Mas, a princípio, pela idade, pela política do Braz, eu não acho que o Remo vai fazer proposta para ele, não. Mas isso aí desmente aquela informação, né, que tinham soltado aí, de que o Pikachu teria assinado com o Remo, teria fechado contrato com o clube do Remo, né, que ele jogaria no Remo na próxima temporada, Série A, e os bicolores mucurentos choraram, né, Baraca mesmo, o Baraca fez um vídeo que eu quase choro junto com ele, porque eu fiz tanta pena que eu senti do Baraca, sabe? Ele se humilhando totalmente pro Pikachu não jogar no Remo. O Pikachu, cara, que nem é um cracaço de bola, né? Nem é um, assim... É porque pra eles é ídolo, né, cara? Pra eles é ídolo. Um time pequeno, né? Qualquer jogador comum é ídolo. Pikachu é um bom jogador. Mas é longe de ser aquele cara que desequilibra jogo. Aquele cara que é um grande jogador com a camisa do clube, entendeu? Os caras choraram por causa do Garcês, né? Imagina por causa do Pikachu. Então, assim, eu acredito que dificilmente ele vai fechar com o clube do Remo, ele vai assinar contrato com o Remo, tá? Até porque não acho que o Remo vai contratar o Pikachu para a próxima temporada. Mas deixa aí seu comentário, você contrataria o Pikachu? Quero saber muito a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.